Bom dia, meus queridos. Mais uma vez, nós estamos juntos, Dr. Maurício, para nós falarmos sobre um assunto muito legal neste momento aqui, ok? Primeiramente, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado no YouTube, no nosso canal de YouTube, Dr. D maiúsculo, R minúsculo, ponto, Maurício Abad minúsculo. E eu agradeço a você por você estar sendo inscrito lá no meu canal, para que você possa aprender as várias temáticas em relação à saúde emocional, à saúde da cabeça, na sua diversidade de aspecto, tá? Eu sempre reafirmo que a terapia medicamentosa é a última instância. Olha o que é fundamental. Quando você estiver com algum problema, no aspecto de percebe que seja uma dor da alma, é necessário que você procure, às vezes, na última instância, algum especialista, mas quando você perceber que os exames estão praticamente zerados, todos negativos, porque a dor da alma não sai por exames tecnológicos, tá? A dor da alma não sai. Ela só é diagnosticada por um exame que nós fazemos aqui na Clínica Mase, que eu determino de tomografia do inconsciente, para nós sabermos a sua causa emocional. Porque nós não podemos produzir, vamos dizer assim, trabalhar as nossas emoções por meio da química, porque senão você se torna um robô, tá? O que a química faz? A terapia medicamentosa, no momento do surto, no momento em que o paciente está com comprometimento na sua vida, no momento do surto, é necessário entrar com terapia medicamentosa, porque já houve uma alteração momentânea da questão química neurotransmissora, psiquiatricamente falando, tá? Agora, fora isso, procure tratar de forma mais profunda, porque a dor da alma não se trata por terapia medicamentosa. Somente na hora do surto, somente na hora da angústia maior, aí você vem até nós iremos fazer a tomografia, descobrir os pontos patológicos no seu inconsciente, que é bom que nós entendamos isso, tá? Ou, na verdade, o nosso consciente sempre ele está ativo, tá? O nosso consciente ele só passa por algum distúrbio quando tem um comprometimento neurológico ou então alguma deformação anatômica no cérebro. É bom que nós entendamos isso, tá? O nosso consciente sempre ele está ligado ao nosso superego, ao nosso eu, no aspecto de estrutura, que se representa, que se luta para sobreviver. É bom que nós entendamos isso, tá? Então, de qualquer forma, antes de procurar envolver na terapia medicamentosa, procure ajuda para saber se realmente é necessário uma interferência de remédios nos tratamentos psíquicos e neuropsiquiátricos. Agora, uma coisa também que é importante, que nós queremos falar no nosso bate-papo, é que as crianças estão vivendo um momento muito difícil, tá? Principalmente as crianças, tá bom? Depois do surto pós-pandêmico, o quadro clínico das crianças e também, às vezes, dos adolescentes passaram por momentos difíceis devido ao confinamento. Agora é importante saber que as doenças emocionais, as doenças da alma, os distúrbios comportamentais, transtornos comportamentais, havia antes da própria pandemia. A pandemia só somente fortaleceu de forma clínica estes aparecimentos. Então, o que eu quero informar a você, meu querido que está me ouvindo? Preste atenção. A criança tem suas fases que é necessário compreender, tá? Se você compreender as fases da criança, você vai imaginar que toda criança necessita de remédio. Por exemplo, a fase anal da criança, da linguagem psicanalítica, é a fase em que a criança tem contato, a criança pula, a criança está em interferência com o meio ambiente para se conhecer. Ela é aquela criança que está na formação do seu self, ele encontra com tudo, às vezes ele quer destruir tudo. Olha, é uma fase normal. É uma fase normal.
Agora, o que acontece? O que os pais não estão percebendo é fazer a leitura dessas fases normais. Agora, o que os pais estão fazendo? Por não suportar, atenção, pelos pais não suportar a angústia necessária para desenvolvimento da criança nas suas fases, procura aliviar-se por meio de terapia medicamentosa. Alguns casos, sim, TDAH, espectro de autismo, então existem alguns casos, sim, mas nem todos os casos, apesar que tem sintomas dessas patologias, é necessário terapia medicamentosa. Tratamos de inúmeros pacientes aqui no nosso consultório e nós percebemos que 80% das crianças não necessitam tomar remédio. É preciso uma mudança estrutural em relação à criança e é necessário também uma mudança estrutural em relação aos pais na questão de compreender os filhos. Tá? Agora, mais uma vez, eu afirmo os pais aqui. Os pais não são culpados dos filhos adoecerem, tá? Olha aqui, ó. Os pais não têm culpa dos filhos estarem doentes. Pronto, primeira notícia legal. Porque é tudo inconsciente, meus queridos. É tudo uma questão de inconsciente. Conteúdo de inconsciente traumático. Quer ver? Os pais têm suas angústias não resolvidas no seu inconsciente. Automaticamente, quando vem a angústia normal das fases da criança, e também as próprias angústias que as crianças trazem na sua questão de herança psicogenética, os pais não se suportam. Os pais amam os filhos, mas como figura masculina e figura feminina, eles já têm os seus traumas inconscientes. É por isso que eles não percebem, por isso que não há culpa. Não existe adoecimento dos filhos de uma forma direta para gerar culpa. Porque nenhum pai fala assim, eu vou ter filho para adoecer esses meninos. Eu vou ter filho para adoecer esses meninos? Não, de hipótese nenhuma. Então é necessário que você entenda, é necessário que você compreenda que nem todo comportamento da criança precisa terapia medicamentosa. Eu não estou fazendo apologética contra a terapia medicamentosa. É necessário sim, mas não todos os casos, tá? Atendemos várias crianças aqui no consultório. E o que acontece? Quando trabalhamos as mães, trabalhamos os pais, trabalhamos a criança em si, no seu aspecto de consumo de energia. Olha que coisa maravilhosa. Canalizar a energia da criança em relação à sua própria fase, ele se acalma, porque são fases passageiras. Agora, importantíssimo. Agora, quando os pais não compreendem a fase passageira e começa a bater de frente aquela angústia em relação à troca de feridas emocionais com os filhos, eles fixam esta fase na criança. É por isso que aquelas fases que se tornam passageiras, de repente tornam-se permanentes ou então delongam-se mais a passar. Estão entendendo? É por isso, queridos, que a maternidade e a paternidade não é simplesmente reprodução ovular, nem tampouco fecundação espermatozoídica, tá? Exige um preparo psíquico para a paternidade. Existe uma preparação estrutural para a maternidade. Por quê? Mamãe, se você não tratar antes de ter filhos, seus problemas do inconsciente traumático em relação à sua família e os papais também, quer queira ou não, inconscientemente, você irá adoecer os seus filhos para que essa sequência histórica patológica possa continuar na vida da geração, em que algumas pessoas, de forma religiosa, sem base científica, diz que é maldição familiar. Tá? Eu não acredito na maldição familiar. Eu acredito, olha, eu sou um homem cristão, entenda isso. Além de eu ser doutor, eu sou um homem cristão, sou professor também. Os senhores podem me seguir aí nas minhas redes sociais, no YouTube. Eu acredito o seguinte, que pode haver maldição na questão familiar? Pode sim. Agora, no momento em que você conhece Deus, por meio de uma experiência cristã genuína, essas maldições são quebradas, tá? Então acabou. É por isso que você, meu querido irmão, que está aí na igreja há muito tempo,
e às vezes orando, e tirando, e quebrando maldição, fazendo corrente. Gente, isto é uma fixação de paranoia, de neurose religiosa. Se você realmente é filho de Deus, no aspecto genuinamente de conhecer a Deus por meio de Cristo, as maldições foram quebradas na cruz. Olha aqui, é o homem cristão que está falando, que às vezes alguns colegas da parte científica não aceitam, mas eu creio assim. Inclusive, todos os meus pacientes, após o término de cada consulta, de cada sessão analítica, eu oro por eles, tá? Não é confundindo nem charlatanismo, mas sabendo que o homem tem sua parte espiritual, ele tem a sua parte de eternidade, e também por isso que a angústia do homem não é somente psíquica. A angústia do homem é porque, essencialmente, na sua história de vida, baseada na criação de Deus, ele busca algo que perdeu. Entenderam o que eu disse? Outra coisa fundamental é que os pais precisam ficar atentos em relação às fases dos filhos, tá? Aquela fase do nascimento, depois aquela fase de desmamamento, não é? Aquilo ali é necessário na hora certa. É necessário também que a criança, no momento certo, seja colocada no seu quartinho, para que tenha estrutura própria, não crie dependência em relação à segurança, na figura dos pais. Porque quando vier o complexo de Édipo e ele estiver dormindo em sua cama, papai e mamãe, ele vai desenvolver uma intensidade maior nesse complexo e terá uma dificuldade muito grande do rompimento normal dessa fase, que nós chamamos de edipiana, que é uma fase natural. É a fase em que o menino apaixona pela mãe para formatar inconscientemente o tipo de mulher que ele vai ter no futuro. Olha, a sua futura nora é o protótipo mamãe da sua figura, que será a sogra, tá? Inconscientemente falando, tá? E também a menina apaixona pelo pai para que inconscientemente esse modelo de figura masculina possa produzir nela a escolha do seu futuro parceiro, que está no modelo da matriz na figura do pai. Entenda isso. Olha, isso aqui é legal entender. Isto aqui não é uma invenção, isso aqui não é simplesmente uma, vamos dizer, utopia, nem especulação. É uma base psicanalítica profunda, que eu já tenho mais ou menos 20 anos que estudo essa questão, e ainda estudo essa questão. Outra coisa, queridos, às vezes a pessoa fala assim, mas quem é esse doutor? O que esse doutor está fazendo? Quem é ele, afinal de contas? Acompanhe nas redes sociais que você vai me conhecer melhor, porque nós nunca falamos nada com charlatanismo, nem sem base científica, e nem tampouco adoecendo a genuína fé das pessoas. Existem várias palestras minhas aí no YouTube, inclusive esta vai ficar lá, para que você tenha esse esclarecimento. Então, na compreensão dessa fase da criança, que é até os 6 anos, sendo bem tratada, nós estamos produzindo um cidadão menos problemático para o futuro. Entendeu o que eu disse? Menos problemático para o futuro. A escola deve, por exemplo, quer ver? Algumas crianças chegam aqui para tratar de TDAH. A gente percebe que não existe um fundo neurológico, tá? Porque existe simplesmente um cunho de ansiedade psíquica, porque existe o fundamento da questão neurológica e de ansiedade psíquica. São duas coisas totalmente diferentes. Neuro, psiquiátrico e psíquico. São 3 coisas totalmente diferentes, tá? Por favor. É por isso que as pessoas têm... eu tenho um problema neurológico lá, vamos dizer, no meu miolo. Lá, eu vou procurar um neurologista, não tem nada a ver com psiquiatra. Agora, de repente, eu tenho surtos que eu caio, que eu desmaio, lucidez, quero me suicidar, e aquela coisa, estou sem comer. São distúrbios psiquiátricos na alternância da química da mente. Dopamina, serotonina, noradrenalina, então, aí entra o psiquiatra, olha que coisa maravilhosa. Agora, quando o conteúdo é psicológico, é preciso tratar de forma psicanalítica, psicológica, que não tem remédio para isso, tá bom? Então, quando os pais compreenderem melhor essas fases da criança, que é necessário, antes de encaminhar ao especialista ou então à escola, lembre que a escola não é para resolver problema de filhos. Escola informa, quem informa são os pais. A partir do momento que seu filho começar a dar problema na escola,
É preciso você analisar antes de encaminhar a alguém para fazer terapia medicamentosa, ou então vocês obter aquele falso diagnóstico, TDAH, espectro de autismo, que geralmente inúmeros professores, eu também sou professor, eu quero pedir perdão aos professores aqui esta fala, mas às vezes tem alguns professores que não conseguem suportar a criança naquelas fases naturais em sala de aula, principalmente os pedagogos, que não é fácil, porque ela já traz suas próprias angústias. Uma professora que chega numa classe, que tem um filho em casa, que está vivendo uma fase igual aqueles alunos, a partir do momento que ela entrar para dar aula para aquela turminha, ela já chega por aqui. O copo já está cheio. Então ela explode, ela não suporta. Isso aí, ela não tem culpa. Ela também precisa de ajuda. Porque no momento em que ela entrar em sala de aula, ela não pode projetar nos meninos, alunos, a angústia dos filhos. Que coisa, hein? Tá vendo que maravilha? Cada papel que você exerce na função social, você precisa se revestir de um conteúdo diferente. Quando você entra em sala de aula, as crianças se projetam maternidade, mas você não pode fazer uma contra-transferência de maternidade para eles, para não dar problema nem para você nem para eles. Agora, eles precisam disso para que estabeleça a confiança no processo ensino-aprendizagem. Então, qualquer menino agitado, qualquer menino que veja, por exemplo, de repente você fala assim, meu filho está insuportável. Aí você traz aqui no meu consultório, eu examino, o menino não tem nada. É você que não se suporta a si mesmo e também a criança, seu filho. Trabalhando você, o seu filho torna essa pessoa mais dócil do mundo. Eu sempre relato, inclusive, algumas palestras minhas, nós citamos relatos de pacientes. Senhor X e senhora X chegou em meu consultório certa vez e trouxe um menininho de 2 anos e meio que estava insuportável, não poderia, o relacionamento, ele xingava, ele era violenta, 2 anos e meio, quase 3 anos, nem o ético ainda, já estava no pré-ético, vamos dizer assim. E quando eu examinei a criança, normal, a criança teve um comportamento, inclusive quando eu vou atender criança, eu não atendo os pais primeiro eu atendo a criança, porque se eu atender os pais primeiro, a criança é esperta, viu? Você nem imagina. Meninas é fora de série. Se eu atender os pais primeiro, a criança inconscientemente vai imaginar que eu fui manipulado pelos pais. Que eu vou ser o terceiro pai de punição na vida dele. Que coisa, hein? Eu atendo a criança, me falou, eu percebi. É uma fase normal. Chamei a mamãe, porque era uma menina, quem trabalha diretamente na estrutura educacional, formacional na menina é a figura da mãe. Quem trabalha de forma direta na estrutura formacional educacional do menino é o pai, tá? É bom que entenda isso. Agora, a mãe é o afeto para os dois. E o pai é segurança para os dois. Só que na estrutura de caráter, o menino é estruturado na figura do pai. A menina é estruturada na figura da mãe. Agora o pai, para os dois, demonstra e cria neles segurança em relação à vida. E a mãe, para os dois, desenvolve neles o afeto. Olha que coisa, né? Já viu um homem por aí que é muito seguro, mas é seco? Tá vendo? Porque recebeu mais a presença do pai como homem e não recebeu o afeto da mãe. Já vi homens por aí que automaticamente são inseguros e buscam em você, a futura esposa, o afeto da mãe, porque a mãe deu em excesso. Olha que coisa, né? Então escute. A partir daquele momento que eu trabalhei com aquela criança do senhor X e da senhora X, eu fiz uma série de receitas, não é receitas medicamentosas, são receitas de atitudes, porque uma coisa eu quero afirmar para você, seu cérebro muda. A neuroplasticidade cerebral, a partir de 20 ou 25 vezes de uma atitude repetitiva, ele começa a receber isso como autoprogramação. O cérebro muda. O cérebro, no sentido neurofisiológico, muda. Por favor, gente. Por isso que não existe a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela, isso não existe, tá bom? Então, o que eu gostaria de fechar aqui o nosso bate-papo?
Principalmente as crianças, papai e mamãe, casais que estão nos ouvindo. Primeiro, antes de casar, procure uma análise pré-matrimonial. E depois, ao você engravidar, mamãe, procure uma análise pré-natal, pré-natal, para a criança não nascer com os traumas que existem em você. Trato de mamães aqui também assim, viu? Coisa maravilhosa, né? Nós podemos, clinicamente, por meio de análise clínica, impedir que o trauma da mamãe e os traumas ambientais na relação pai e mãe possa construir nos filhos, na vida intrauterina psíquica, traumas e angústias para o futuro. Não existe o pré-natal para preservar a criança no aspecto neurológico e também no aspecto fisiológico, não é? Os remedinhos que toma, ácido fólico, aquela coisa, né? Olha para você ver. Automaticamente isso aí no aspecto fisiológico também funciona no aspecto psicológico. Então antes e depois, prepare a vida no aspecto o quê? Entender que filhos é necessário nascerem, mas a angústia do nascimento já tem que produzir nos pais uma estrutura de suportar esta angústia. Posteriormente, nós vamos falar muito sobre essa questão da criança. Se alguém olhar meu canal, fazer algum comentário lá, nós vamos um dia falar sobre síndrome do aniquilamento infantil. Por favor, isso é uma dor que a criança passa que você nem imagina, hein? Após mais ou menos um ano, 8 meses, um ano, mais ou menos, sim, porque ele começa a perceber que o corpo da mãe não é o corpo dele, porque ao nascer, a criança ainda pensa que o corpo da mãe é dela, é dele ou dela, né? Já percebeu isso? E quando ele percebe que não, quando ele consegue ter a concepção de que ele tem mãozinha, de que ele tem pezinho, e ele consegue perceber que o outro é o síndrome do aniquilamento. É uma dor muito grande. E que é uma dor natural da vida, viu? Não é uma dor patológica. É uma dor natural da vida que produz na criança a vida própria, tá? Então eu gostaria de terminar aqui deixando um abraço a vocês, um beijo no coração de vocês. Qualquer coisa aqui estamos na Clínica Mase, tá? Outra coisa, meu telefone é 64996259552. 64996259552. Este celular você fala pessoalmente comigo. A clínica aqui temos os nossos secretários. Eu atendo também no CAPS, aqui pelo Centro de Assistência Psicossocial, aqui em Santa Helena. Viajo sempre dando palestras. A gente não gosta de me falar muito a nosso respeito, sabe? Esse negócio de autotestemunho não funciona, não. E o que você faz pelas pessoas não precisa ser testemunhado. O silêncio da boa atitude é que está o substancial das grandes realizações. Eu dou um abraço aqui a toda aquela galera que está em reconstrução comigo lá no CAPS, toda essa turma que está também em reconstrução comigo aqui no nosso consultório, e também agora um abraço a toda a turma lá da Unibras, tá? Porque agora nós resolvemos fazer direito, estou estudando direito lá na Unibras, e eu quero mandar aqui um abraço para todos os nossos colegas ali no na nossa universidade. Então, um beijo, um abraço do coração, qualquer coisa estamos aqui. Observe também, todos os meses todo dia eu mando para o meu aniversariante do Facebook uma mensagem específica através da música, tá? Entender a minha fala? E posteriormente eu quero colocar um vídeo falando sobre a angústia do relacionamento, tá? Relacionar não é fácil. E a ferida das relações que faz você crescer, tá bom? Um beijo no teu coração e é muito bom estar com vocês. Um abraço também às minhas secretárias, tanto do CAPS como daqui da MASE, a Silvana, a Ângela, essa turma, a Ednei, essa turma que é o povo que você não vê, mas que faz a TV que você vê. Obrigado, Deus abençoe você e um beijo no teu coração.